Olá jovens, aqui é o professor Marcos Lopes e hoje nós vamos falar da questão 93 que caiu no caderno azul do Enem 2020. Essa questão fala de esquistossomose e vacina. Então ela se encaixa no ramo da zoologia de invertebrados e no ramo da imunologia. Vamos lá? A esquistossomose barriga d'água caracteriza-se pela inflamação do fígado e do baço causado pelo verme Schistossoma mansoni, o esquistossoma. Ponto. Nesse momento, a gente entende o porquê a pessoa fica com aquele abdômen elevado, porque a pessoa fica com aquela barriga aumentada. Então não é um acúmulo de água, como popularmente se diz, é um aumento do fígado e do baço. Os tecidos hepáticos aumentam consideravelmente pela própria verminose. O contágio ocorre depois que larvas do verme são liberadas na água pelo caramujo do gênero Bionfalaria, seu hospedeiro intermediário, e penetram na pele humana. Lembra? É a doença que nós chamamos de doença do caramujo. O caramujo é um dos hospedeiros. Tem 2 hospedeiros aqui nessa verminose e nós vamos tratar dos 2. Após o diagnóstico, o tratamento tradicional utiliza medicamentos por via oral para matar o parasita dentro do corpo. Esse medicamento é o vermífugo, né? Uma nova estratégia terapêutica baseia-se na utilização de uma vacina, feita a partir de uma proteína extraída do verme, que induz o organismo humano a produzir anticorpos para combater e prevenir a doença. Veja que aqui entra a parte de imunologia, produção de vacinas contra a esquistossomose. Uma vantagem da vacina em relação ao tratamento tradicional é que ela poderá, vocês percebem que é uma pergunta direta em relação à imunização. Nós sabemos que a vacina é um tipo de prevenção, né? É um tipo de técnica imunológica de prevenção. Porém, antes da gente ir para as alternativas, eu convido vocês a relembrar o conteúdo de esquistossomose. Vamos lá. Quando nós falamos de verminose, nós estamos falando de parasitismo, que é uma relação desarmônica, onde o parasita é beneficiado e o hospedeiro prejudicado. No caso aqui, o parasita é o esquistossoma. Nós chamamos de agente etiológico ou causador da doença. Em relação ao hospedeiro, são 2 tipos: o hospedeiro intermediário, que é o caramujo, e o hospedeiro definitivo, que é o homem. Para a gente entender melhor essa ideia dos hospedeiros, eu coloquei o desenvolvimento do verme aqui embaixo. Esse animal invertebrado, o esquistossoma, ele tem um desenvolvimento indireto. E o que é o desenvolvimento indireto, né? Quando do ovo sai uma larva antes de chegar na fase adulta. Então, se a gente comparar o ser vivo que sai do ovo com o ser vivo adulto, existe uma diferença muito grande. Todo ser vivo que passa pela fase larval tem desenvolvimento indireto. Se não passar pela fase larval, como é o nosso caso, né? Nós seres humanos não passamos pela fase larval. Então nós temos o desenvolvimento direto. Do ovinho do esquistossoma sai uma larva, primeira larva, que a gente chama de miracídio. Essa larva é ciliada e já nós vamos ver ela. Ela entra no caramujo e lá ela se transforma em larva diferente, que é a larva cercária. A larva cercária consegue entrar no corpo humano e quando ela entra no corpo humano, lá em um local específico do nosso corpo, ela consegue se transformar em adulto, verme adulto. Percebe que o ser vivo que saiu do ovo não é o mesmo que vai contaminar o nosso corpo. Vamos ver como isso acontece? Aqui nós temos o ciclo do Schistossoma mansoni e como vocês estão vendo, os vermes adultos, o macho e a fêmea, eles vão se instalar nas veias entre o intestino e o fígado, no sistema porta-hepático. Ali eles vão receber muitos nutrientes e conseguir chegar na fase adulta. O macho é mais espesso e tem uma fenda no meio do seu corpo, na região ventral, onde a fêmea se encaixa no momento da reprodução sexuada. Então, logo depois que eles se reproduzem, acontece a produção de ovos. E os ovos produzidos por eles são ovos que possuem um esporãozinho. Vocês estão vendo essa pontinha aqui, ó?
essa pontinha, ela serve para perfurar o intestino. Então, o ovo vai sair da região de veias, vai entrar no intestino humano para sair junto com as fezes. Uma vez que esse ovo cai no ambiente, e esse ambiente é favorável, tipo rios, lagos, ambiente bem úmido, do ovo eclode a primeira larva, que nós chamamos de miracídio, como vocês estão vendo aqui, ó. Essa larva é ciliada e ela fica por um período procurando o hospedeiro intermediário, que é o caramujo. No caso, o caramujo Biofalaria, do gênero Biofalaria. Dentro do caramujo vai acontecer uma reprodução assexuada que nós chamamos de pedogênese, onde uma larva miracídio dá origem a dezenas de cercárias, que é a larva penetrante, a larva que consegue entrar no corpo do homem. E em que região ela entra, né? Naturalmente nas regiões mais sensíveis do nosso corpo, tipo entre os dedos, que é uma pele bem sensível. Em regiões endêmicas do nosso país, onde acontece esse tipo de contaminação, costumam dizer que nadou, coçou, pegou. É uma frase que o pessoal da região usa bastante para relacionar esse tipo de contaminação. No caso aqui, uma vez que a cercária entra na corrente sanguínea do homem, ela vai chegar na região do sistema porta-hepático, aquele que eu falei para vocês, entre o intestino e o fígado. E ali os vermes vão conseguir nutrientes suficientes para se tornar adultos e conseguir realizar a reprodução sexuada. Entenderam aí? Se você não entendeu o ciclo, deixa nos comentários que o professor te ajuda a tirar as dúvidas. Aqui, as características mais importantes dessa verminose são essas 4. A transmissão acontece com água de rios e lagos contaminados, com a cercária. Os sintomas típicos são os de verminose, aqueles sintomas de emagrecimento, fome constante, perda de peso, dores abdominais, além da barriga d'água, que é a hepatomegalia, o aumento do fígado e do baço também pode acontecer. O tratamento é feito por medicamentos via oral, que nós chamamos de vermífugos, e a profilaxia, que são as medidas preventivas, geralmente, né, a gente encaixa o tratamento como uma profilaxia, porque se a pessoa contaminada é tratada, ela para de eliminar os ovos do verme. Mas eu deixei aqui para vocês, ó, evitar nadar em regiões suspeitas. Como assim regiões suspeitas? Professor, como eu sei que aquele rio, que aquele lago é suspeito de eu pegar o esquistossoma? Você vai chegar no rio, vai chegar no lago, antes de entrar na água, você precisa observar no entorno, ver se tem caramujinhos por ali. Se tiver caramujinhos, evita. Não vale a pena arriscar, entendeu? E para a gente finalizar a análise de conteúdo, nós vamos falar um pouquinho sobre a vacina. Vacina é um processo de imunização ativa artificial. Vamos entender melhor isso. Artificial porque é feito em laboratório, o homem quem faz, né? Ativa porque estimula o nosso corpo. E é uma técnica de imunização porque estimula o nosso sistema imunológico. Vejam bem, o sistema imunológico é estimulado a produzir anticorpos. Como você está vendo aqui, ó, parte do antígeno, que pode ser uma proteína, como o enunciado disse, né, proteínas do verme, é injetado no corpo para estimular o sistema imunológico a produzir uma outra proteína, que nós chamamos de anticorpo, contra um futuro invasor. O que é esse anticorpo, ou o que os anticorpos no geral fazem? Eles são proteínas neutralizadoras de antígenos, neutralizadoras de invasores, que no caso aqui seria o esquistossoma. Então a ideia da vacina para o esquistossoma é que se entrar esse verme no corpo vacinado, os anticorpos vão segurar esse verme dentro do corpo para que ele não cresça, não se reproduza, não aumente o número, tá? Vamos voltar para a questão então. Uma vantagem da vacina em relação ao tratamento tradicional é que ela poderá impedir a penetração do parasita pela pele. Veja bem, aqui eu vou dar um destaque, ó. Impedir a penetração seria o erro. Por quê?
Porque a vacina ela vai estimular o sistema imunológico, que está presente no nosso sistema sanguíneo. Então, quer dizer, não é uma barreira física a ponto de não deixar o invasor entrar. Uma barreira física seria a nossa pele, tá? Impedir a penetração do parasita na pele seria não entrar na água suspeita, na água que poderia ter cercários, tá? Então, os anticorpos produzidos depois da vacinação, eles vão agir dentro do corpo, no sistema sanguíneo. Letra B. Poderá eliminar o caramujo para que não haja contágio. Olha só que interessante essa questão. Eliminar o caramujo não fica dentro do corpo, o caramujo fica no ambiente. Então não tem como uma vacina eliminar um caramujo, tá? O hospedeiro intermediário não, a vacina ela age no hospedeiro definitivo, que é o homem, e não no intermediário. C. Impedir o acesso do esquistossomo especificamente para o fígado. Percebe que nessa questão aqui, ele está especificando uma região. Quando o anticorpo ataca o esquistossomo, ele não vai deixar o esquistossomo se instalar em nenhum local, muito menos no fígado. A intenção da imunização é evitar que o verme cresça no corpo do homem, independente do local. A letra D. Eliminar o esquistossomo antes que ocorra contato com o organismo. É o mesmo erro que aconteceu na letra A e na letra B. Eliminar o verme fora do corpo do homem não dá. Não tem como a vacina que estimula o corpo a produzir anticorpos combater o verme fora do corpo. Por isso a nossa resposta correta é a letra E. Diz que a vacina poderá eliminar o esquistossomo dentro do organismo antes da manifestação de sintomas. E quando a gente estuda vacinação, a gente percebe que, uma vez vacinado, o nosso corpo produz anticorpos numa taxa pequena e produz células de memória. Por quê? Porque no segundo contato com aquele agente, com aquele invasor, o nosso corpo já sabe produzir anticorpos e produz uma quantidade muito grande de anticorpos em um curto espaço de tempo. Essa grande quantidade de anticorpos produzidos no segundo contato faz com que a gente combata com mais eficiência qualquer invasor. Tá bem? Por isso que algumas vacinas precisam ter 2 doses. E também por esse motivo que algumas vacinas, depois de algum tempo, precisam ser reforçadas, precisa ter a dose de reforço, para que o nosso corpo volte a produzir células de memória e mais anticorpos. Ok, meus jovens? Espero ter ajudado vocês. Se ainda não são inscritos no canal, se inscrevam, curtam, comentem e compartilhem, porque ajuda bastante no projeto de levar a biologia para o maior número de pessoas. Vou ficando por aqui, beijos e abraços. Fui!